Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Aqui é um lugar para a gente falar de carreira e falar de comunicação e marketing, especialmente dos caminhos para você trabalhar com assessoria de famosos. Eu sou Lívia Veiga, assessora de imprensa, e estou aqui hoje para te apresentar o guia prático para elaborar um plano de vida e carreira. E aí, quando você tem essa ferramenta na mão, você tem a possibilidade de viver o seu propósito. E você deve estar pensando assim, Olivia, mas por que um plano de vida e carreira? Por que ele é tão importante? Vamos lá. Eu vou te contar que às vezes a gente acha que nossa vida ela não tem um propósito. A gente não vê sentido para as coisas, a gente fica assim na dúvida se a gente está no caminho certo ou não. E aí, planejar algo simples nem sempre acontece do dia para a noite. Se você não tem essas metas claras, estabelecidas, se você ainda não sabe seu objetivo a curto, médio, longo prazo, fica difícil, né, se imaginar no futuro. Mas isso não é impossível. Basta foco e determinação. Ter um plano de carreira é fundamental para você desenvolver uma trajetória de sucesso, para você trilhar esse caminho em direção ao sucesso. E eu te digo isso porque eu fiz. Essa foi uma ferramenta que eu usei na minha vida e hoje eu considero que eu alcancei o sucesso graças a ela. Então, assim, não é algo simples você utilizar um plano de vida e carreira. E você preencher ele, você ter foco nesse plano. É algo que exige persistência, exige planejamento e exige muita dedicação. Eu vou mostrar para você aqui, esse é um modelo que eu disponibilizo para vocês aqui nas redes sociais, e a gente vai falar dele, vai preencher ele aqui hoje. E eu vou te explicar o que é esse plano. O plano ele é feito para ser preenchido e para ser utilizado de forma sistemática. Mas o plano ele não se esgota aqui assim, não é o fim de tudo. Esse plano ele tem que ser flexível, porque nossa vida é flexível, né? Às vezes você pensa em um objetivo e aí algumas coisas acontecem. Eu vou contar para você mais à frente, aí mais adiante nesse vídeo, que eu fiz esse plano lá em 2017. E aí, no meio do meu planejamento, surgiu a pandemia. Então, é importantíssimo ter essa flexibilidade. E eu vou te contar o que foi que eu fiz. Essa é uma ferramenta que te ajuda a traçar um caminho, certo? Para trilhar os passos certos para você alcançar o objetivo que você deseja. E aí, você não faz isso a curto prazo. Você faz isso a médio e longo prazo. É um plano que você faz para os próximos 5 anos, por exemplo. E claro que você precisa ir revisitando ele com o passar do tempo, lógico, né? Então, isso é um plano de vida e carreira. É esse instrumento que você estabelece o que você deseja e o que você precisa para alcançar esse objetivo a longo prazo. E o que não é um plano de vida e carreira, Lívia? Um plano que você faz e você lista os objetivos no início, ali no início do ano, certo? Quem aqui não tem uma agenda? Estou sem minha agenda aqui agora. Quem aqui não tem uma agenda e aí você pega a sua agenda no início do ano, pega um planner, tem até um planner aqui que eu fiz isso, aí você pega e lista ali, faz uma roda da vida, escolhe tudo que você quer para aquele ano, e você não olha mais aquilo o ano todo. Isso não é um plano de vida e carreira. Essa ferramenta que eu quero mostrar para você aqui hoje nesse vídeo vai te ajudar nos próximos passos de sua vida. Então, é algo que você vai sistematizar seus objetivos, suas metas, você vai entender o que é que você precisa fazer para chegar e alcançar esses objetivos, e você vai revisitar ele, vai ter ele ali no seu bolso, na cabeceira ali da cama, vai ter dentro da sua agenda, na sua carteira, na sua bolsa, porque você tem sempre que estar consultando e corrigindo a rota, porque muitas vezes a gente sai, né, a gente foge à rota estabelecida. Qual o maior benefício do plano de vida e carreira? Olha, eu vou te dizer que meu primeiro plano, ou seja, a primeira vez que eu preenchi essa ferramenta foi dia 13 de abril de 2017, ou seja, há exatamente 7 anos. Essa é uma super coincidência. Eu te digo isso porque antes de começar aqui a gravar para vocês, eu pensei assim, nossa, eu vou dar uma olhadinha naquele meu primeiro plano, né? E aí, quando eu olhei, eu fiz, nossa, gente,
Jura? Tem exatamente 7 anos. Eu escolhi a live exatamente nesse dia. E eu fiz metas naquele dia, 13 de abril, né? Para os próximos 5 anos. E aí você vai entender o porquê eu não alcancei em 5 anos, talvez. E principalmente por conta da pandemia, né? Que mexeu muito, deu uma parada nas máquinas. Foi uma fase muito difícil para todos nós, mas que eu precisei enfrentar para conseguir chegar até hoje, conquistando o que eu conquistei, com o aprendizado que eu consegui adquirir também ao longo desse período. Então, eu vou te mostrar como você pode transformar seu sonho em realidade. E eu te digo isso porque na minha vida aconteceu isso, sabe? Lá em 2017, como eu te falei, eu vivia uma fase da minha vida, assim, super angustiante. Eu estava cheia de dúvidas. Apesar de eu viver o auge da minha carreira, eu estava num momento muito especial da minha carreira, como assessora de imprensa, de famosos, eu trabalhava com bandas. Eu vou até compartilhar a tela aqui com você para te mostrar algumas imagens que eu encontrei aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Como eu prometi aqui, eu estou te mostrando, né, essa fase da minha vida. Assim. Foi um momento muito, muito importante, muito feliz. Eu trabalhava na época com o Tyrone, você está vendo ele aqui na tela. Tyrone, isso aqui foi uma gravação de um programa, a gente estava na TV Aratu, que é afiliada do SBT. Então, na época, eu trabalhava com ele e vivia uma fase muito, muito positiva da minha vida. No entanto, como eu te falei, eu estava super angustiada porque eu percebia que eu precisava viver algo mais, sabe? Eu precisava conviver mais com a minha família. Aqui, por exemplo, você está vendo reportagens que saíram na imprensa. Nessa época, eu tinha entrado também numa nova graduação na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Essa é a minha primeira turma, meus colegas aí de início de faculdade. Então, eu estou aqui no meio, certo? Eu tinha esse sonho, né, de fazer uma outra faculdade, eu consegui realizar ele nessa época e eu vivia esse momento de transição, assim, eu olhava para o mercado, via que eu não estava vivendo o ideal, eu queria mudar, eu queria uma nova roupagem na minha carreira, eu estava cansada daquela rotina, né, de muita viagem, então eu sentia falta também de estar com minha família, sentia falta de estar nos momentos, né, próximo da minha família. Eu sonhava em casar, por exemplo, e minha rotina profissional não permitia isso. E aí, por mais que bem-sucedida eu estivesse, eu sentia que eu precisava cuidar mais de mim. Foi aí que eu decidi, assim como eu entrei na UFBA, né, na graduação em administração, eu decidi também fazer um MBA. Eu já pensava em me qualificar mais profissionalmente e tal, focada na assessoria de imprensa, focada em comunicação corporativa. E nesse MBA, eu fui apresentada para essa ferramenta que eu levo para toda a minha vida. Então, essa ferramenta, o plano de vida, a gente tem um plano de vida e tem um plano de carreira. Eu até imprimi vários aqui, porque como eu vou preencher com vocês, eu imprimi vários. Esse plano me foi apresentado lá no MBA em 2017. E aí ele fez todo sentido para mim, porque eu pude já que já tinha um exercício de autoconhecimento grande nessa época, né? Eu já olhava para a minha vida e sabia que eu precisava ir além. Eu precisava encontrar um formato de vida que eu conseguisse aliar o meu sucesso profissional ao meu sucesso pessoal também. E aí eu construí esse plano lá em 2017 e eu revisitei ele 2 vezes, em 2019 e em 2022. E agora, em 2024, eu já estou pensando em fazer de novo. Vou fazer aqui com você hoje. Lá em 2019, eu concluí esse MBA e percebi ao longo dessa jornada de formação aí, de pós-graduação, eu percebi que eu amava a sala de aula. E aí eu coloquei mais um plano aqui no meu plano, né? Eu coloquei aqui, ó, no meu plano de carreira, eu coloquei aqui ser professora. E aí muita coisa mudou, porque eu precisei de novos objetivos, eu tinha um novo objetivo, então eu precisei pensar em como, quando, quanto eu ia gastar, por que que aquilo fazia sentido para mim. Então, eu revisitei esse plano lá em 2019 e coloquei a sala de aula como objetivo. E aí foquei tudo, sabe? Até sair do mercado, deixei esse cliente,
foquei na sala de aula, foquei na minha formação, passei a ser bolsista no mestrado, então eu me dedicava exclusivamente à pesquisa. 2019 foi o ano que eu comecei a publicar meus artigos. Meu Lattes não tinha nada, meu currículo Lattes não tinha nada antes de 2019, e aí passou a ter páginas, porque eu comecei a publicar em vários congressos, viajei muito em 2019. Meu primeiro artigo, inclusive, eu apresentei na FGV, no Rio de Janeiro. Depois, foi no Rio de Janeiro? Não, foi em São Paulo, e aí apresentei na FGV, depois eu fui para o Rio de Janeiro, para o AdConte, apresentei um outro artigo, participei de um super congresso lá em São Paulo também, fui para Santa Catarina, então viajei muito nesse ano. E aí, em 2020, eu estava super empolgada com meus planos para ser professora, sonhando em entrar em sala de aula, e veio a pandemia. Quando a pandemia aconteceu, você sabe, né? Mudou muita coisa. Me ajudou num aspecto que foi eu estando em casa, eu me deslocava menos para os lugares, e aí eu tive a possibilidade de concluir minha graduação com mais tranquilidade, de me dedicar mais aos estudos do mestrado e a participar de muitos congressos, inclusive publicando fora do país, graças à pandemia, né? Esse legado aí desse conteúdo online que a gente aprendeu a consumir, né? E dos eventos que a gente passou a participar por conta da pandemia. Mas, quando a pandemia estava na reta final, ali para 2021, 2022, meu sonho não se realizou. Então, eu não consegui entrar em sala de aula. Eu fiz uma graduação em administração, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz uma outra pós em marketing digital, e eu fiz um mestrado e eu não consegui ser professora como eu desejava, no tempo que eu desejava. E isso me deixou muito mal. E aí eu peguei novamente esse plano, olhei para ele assim e fiz, eu vou ter que mudar, né? Vou ter que repensar minha meta, vou ter que estudar novamente meus prazos, vou ter que dar uma olhada nos fatores limitantes aqui, nos recursos que eu preciso para alcançar meu objetivo. E em 2022 eu revisitei isso. E foi perfeito, porque logo depois, no segundo semestre, eu consegui ser contratada como professora, realizei esse sonho. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Então, quando eu olhei, né, novamente para aquele plano lá que eu escrevi há quase 7 anos, eu parei e fiz assim, nossa, eu planejei ter uma assessoria de imprensa, montar minha empresa, e era meu objetivo, porque eu, como fazia tudo sozinha, não tinha uma equipe, eu ficava super sobrecarregada. E aí eu não tinha possibilidade de atender mais de um cliente. Então, essa era a minha meta lá atrás. Eu vou até mostrar para você aqui o plano. Essa era a minha meta lá atrás, e aí eu fiz assim, não, eu desenhei. Ah, e aqui, ó, deixa eu mostrar para você que eu esqueci de mostrar essa imagem. Essa foto aqui foi num evento que a gente fez aqui em Salvador. Eu estou com a camisa na manga escrito LG, aqui, que é Luiz Gonzaga Produções, a empresa que administrava a carreira de Tyrone, aqui do lado esquerdo. E no meio, lá no fundo, ele está ali ao lado de Rafa Godinho, um amigo jornalista, e aqui tem vários outros jornalistas com um trabalho muito interessante aí nacional, tem fotógrafos amigos, então assim, era um grupo muito querido. E a gente aqui essa foto foi um dos eventos, aqui foi um Réveillon com a banda também. E aí o que é que eu queria te mostrar? Esse aqui é o plano. Deixa eu mudar aqui esse aqui é o plano. Então eu preenchi esse plano, como você está vendo, lá em 13 de abril de 2017. E meu objetivo pessoal era lançar o meu livro em 2020. Assim, gente, eu vou te dizer uma coisa: meu livro já está mais da metade escrito, tá? Então, em breve teremos o lançamento. E voltando aqui, e aqui o meu plano profissional, aqui você está vendo que é a ferramenta lá de 2017. Esse plano eu tinha como objetivo estruturar minha empresa de assessoria, ter um aumento de receita. Então, para isso, eu precisava fazer o MBA, eu precisava me formar no MBA, e aí, nessa época, eu nem pensava em fazer o mestrado. E aí eu te digo, hoje, depois de tantos anos, de 7 anos, eu consegui concluir tudo isso. Então, eu me formei em 2021 nas duas pós-graduações, no mestrado e também na graduação. E eu, hoje, além de professora, eu sou coordenadora do curso, coordenadora adjunta do curso de comunicação aqui da minha faculdade.
Então, isso me mostra que a gente consegue alcançar nosso objetivo com foco, com determinação, com planejamento. Eu sou a prova viva de que essa ferramenta funciona. E por isso eu falo tanto dela, sabe? Por isso que eu falo tanto, que aí você me pergunta assim, mas por que esse plano de vida e carreira é tão interessante, é tão importante? Porque ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando a gente conquista autoconhecimento, a gente conquista a realização profissional e pessoal também. A gente, a partir do momento que a gente olha para nossas habilidades, nossas competências, a gente consegue olhar para o futuro, pensar e traçar um objetivo claro, e a gente percebe o que a gente precisa desenvolver para chegar até aquele lugar. O plano de vida e carreira é uma excelente solução para isso. Você vai destrinchar nessa ferramenta quais são os caminhos que você vai precisar trilhar. Muitas vezes a gente escolhe uma profissão ou tem um sonho, e aí a gente percebe que a influência foi dos nossos pais, da realidade deles, da bagagem deles, né? Quando a gente se dedica a planejar nosso futuro, quando a gente utiliza uma ferramenta como essa, a gente descobre que é possível trilhar o nosso caminho. Você vai conseguir trilhar um caminho que é só seu, você vai escrever a sua própria história. E aí, você percebe que não é legal a gente escolher a profissão só pelo salário, que a gente precisa ser feliz ao longo da trajetória, que a gente alcançar um salário maravilhoso é consequência, mas é consequência de uma vida extraordinária, de uma vida feliz. E quando você não está feliz com a sua rotina de trabalho, é possível sim mudar isso. Com esse plano, com essa ferramenta, você pode mudar os seus objetivos, você pode traçar novas rotas, você pode alcançar o sucesso. Aí você pode me perguntar assim, mas Lívia, eu não sou uma pessoa organizada. Como é que eu faço? É simples. Essa ferramenta vai te ajudar a sistematizar as suas ideias. E se você me disser assim, eu estou começando, nem trabalho na área, então para que serve um plano de vida e carreira? Eu vou te dizer que serve e serve muito, porque vai direcionar os seus esforços e energia para você alcançar metas e sonhos. Você pode estabelecer isso daqui a 5 anos, e daqui até lá, a cada ano, você vai dando um passinho, como se você estivesse subindo um degrau, sabe? Então, assim, se você tem medo de não conseguir ser assessor de imprensa, por exemplo, porque você não tem experiência, porque você não sabe como começar, você não precisa se preocupar, porque com o plano de vida e carreira pronto, você vai ter as ferramentas necessárias, você vai se preparar para quando a oportunidade surgir, você está pronto para isso. E o que eu quero te dizer? Eu vou te dar um exemplo. Eu hoje sou Hoje eu sou jornalista, certo? Tenho uma história aí de muitos anos, muito tempo de profissão. E aí eu decidi me especializar, né, na área para estar hoje como professora. Então, esse é meu foco. Só que no carnaval surgiu uma mega oportunidade de atender um cliente. Eu já tinha feito assessoria de vários camarotes. E nesse carnaval eu fiz de uma forma diferente, porque nesse carnaval eu tinha minha empresa. Então, diferente dos outros carnavais, que eu trabalhava sozinha, coordenando um camarote aí para 200 jornalistas, esse carnaval eu tive uma equipe junto comigo. Então, isso foi muito especial. E isso foi consequência desse plano lá de 2017. Eu estava pronta para quando a oportunidade surgisse. E, assim, tem um jeito errado de planejar uma carreira e uma vida? Tem. E eu digo assim, ó, eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado da comunicação. E eu te digo, tem muita gente que deixa a vida levar, sabe? Sabe, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Tem muita gente que segue assim. Então, essa é uma filosofia de muitos colegas, de muitos artistas, de gestores, de gente até que está começando na carreira. Mas quando você não planeja a sua carreira, você não vai chegar num lugar que é extraordinário, que é fantástico. Você vai, no máximo, chegar num lugar comum. Quando você planeja, é diferente, é o jeito certo de fazer. Porque aí, a cada passo dessa jornada, você vai avaliar os resultados, você vai analisar o impacto desses desafios, você vai explorar suas melhores competências e habilidades, e aí você consegue alcançar resultados aí extraordinários.
E como é que você faz isso? Aí a gente já vai entrar nessa parte interessante do vídeo, né? Como é que a gente coloca isso em prática? Primeiro, você tem que ser a pessoa certa no lugar certo. E o que é isso? É você. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu queria ser assessora de imprensa de famosos. E aí eu me especializei. Eu fui fazer uma graduação, eu busquei uma formação em marketing. Surgiu uma primeira oportunidade, eu topei, de repente eu estava na assessoria de uma celebridade. Mas para eu me manter naquela função, eu precisava da especialização. O marketing digital, por exemplo, foi algo que surgiu ao longo da minha jornada. Quando eu comecei na área, a gente praticamente não tinha redes sociais e eu precisei me especializar. Então, a gente precisa estar pronto para atender as demandas do mercado e isso é constante. Outro ponto que eu acho fundamental, assim, para você entender o passo a passo aí de planejar a sua carreira e a sua vida, é entender que esses dois polos são interligados. Eu descobri na minha vida aí que, através do ensino, eu posso viver meu propósito. Então, eu vivo o meu propósito ali na sala de aula. Eu ajudo outras pessoas, ajudo os alunos a escreverem uma nova história na vida deles. Eu percebo que, através da minha experiência, seja como jornalista, como professora, eu posso influenciar, eu posso inspirar eles a seguirem uma nova jornada. A minha história aí nos trios elétricos pode vir a inspirar, a minha história aí nos trios elétricos pode inspirar eles a construírem, né, uma nova jornada. E isso me completa como profissional. E isso vai estar no meu livro. Então, o plano de vida e carreira, ele está totalmente interligado. Trabalhar com paixão também é a melhor forma de você ter um desempenho acima da média. Eu conto sempre em sala de aula e nas minhas palestras e tal, eu conto uma história de quando eu era assessora do Jamil nas Olimpíadas do Rio 2016. Eu consegui para o Jamil um espaço na Rede Globo que foi assim extraordinário. As pessoas de mídia nem entendem como é que isso foi possível. E foi graças a contar uma história. Eu acreditava naquela história do Jamil, era uma história fantástica, uma música que a banda tinha com a seleção de handball feminino. E aí, através do relacionamento com a imprensa, com a produção da emissora, a gente conseguiu emplacar, além da entrevista do artista no estúdio da Globo durante o Jornal Hoje, e depois daquele estúdio de transmissão lá, ele ficou horas, ele ficou de 2 da tarde ao vivo até às 18 horas, a Globo exibiu um clipe musical no intervalo das transmissões, com a música do Jamil e as imagens das atletas da seleção de handball em quadra. Então, imagina a conquista, imagina isso do ponto de vista de exposição de uma marca, que era a banda Jamil à Noite, na última semana de Jogos Olímpicos no Brasil. Como é que a gente alcança isso? Com paixão, com amor pelo que a gente faz. Então, eu transmitia essa paixão pelo meu trabalho, por essa história, e eu acabei conseguindo abrir portas, né, para o meu cliente naquela época. Outra coisa que você precisa ter em mente aí na hora de traçar o seu plano de vida e carreira é que chegar no seu objetivo, para chegar nesse objetivo, você precisa executar ações todos os dias. É uma disciplina diária. Então, para eu ser professora, por exemplo, eu precisei fazer um MBA, uma nova graduação, uma pós em marketing digital, um mestrado. Então, pensa nisso em 4 anos. Foram incontáveis aulas, centenas de atividades, centenas de colegas, né, de convivência com centenas de colegas aí. Eu tive dezenas de avaliações. Já pensou quantas avaliações eu fiz? Fora uma dissertação de mestrado de quase 200 páginas. Mas eu tinha um só sonho, que era ser professora. Então, só com persistência, foco, é possível a gente conquistar nosso sonho. E aí, agora, a gente vai passar para a parte prática desse vídeo, que é o nosso plano de vida e carreira. Não é isso? A gente falou pra caramba aqui até agora, mas vamos nessa. O primeiro passo é você preencher esse plano. Você tem que visualizar de forma clara onde você quer chegar. Faça um exercício, coloque uma música, comece a se imaginar. Olha, meu sonho é apresentar o Jornal Nacional. Onde é que você quer chegar? Eu quero ser assessora de Beyoncé, eu quero ser assessor de Neymar, eu quero o quê na minha carreira? Você vai olhar para frente,
E aí desse sonho, você vai transformar ele em algo palpável. A primeira dica é você anotar e verbalizar isso. Eu quero ser assessor de imprensa de uma celebridade nacional nos próximos 3 anos. Então, eu estou ali vibrando e colocando energia nisso. Aí, em seguida, você vai estabelecer prazos para isso. Então, eu falei aí de 3 anos, você estabelece prazo. Você pensa no contexto empresarial e vai estudar como é essa realidade, esse universo de assessoria de celebridades. E aqui eu trago muito conteúdo para você, né, sobre isso, mas tem muito mais na internet, então pesquisa. E aí você vai criar uma sequência lógica de atividades para você percorrer para alcançar esse objetivo. Além disso, você vai identificar os obstáculos que você pode encontrar nesse caminho e vai criar estratégias para superar esses obstáculos. Além disso, né, porque não é pouca coisa, você identifica os recursos que vão te ajudar a chegar lá. E aí você vai pensar, né, quais as habilidades que eu já tenho, o que é que eu preciso desenvolver, e sempre sendo flexível, certo? Porque você precisa às vezes, revisitar esse plano, geralmente de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, ou de ano em ano, e ver se você precisa mudar algum objetivo desse. Eu vou compartilhar a tela com você de novo, porque eu quero mostrar para você o querido e bendito plano de vida e carreira. Vou compartilhar com você ele, quero que você veja aqui na tela, porque eu já mostrei várias vezes aqui para você aqui, eu estou mostrando, mas não é a mesma coisa de você ver ele digital. E esse plano, ele está disponível no link da minha bio, você tem lá acesso, pode fazer download, imprimir, preencher dezenas deles. Então, assim, é para você, tá? É para você que isso aqui foi feito. Então, aqui está ele, lindo e maravilhoso, plano de vida e carreira. Ele é dividido em 2 partes. Ele tem essa primeira planilha, que é o objetivo que você quer alcançar do ponto de vista pessoal, e a segunda parte é o objetivo profissional. Então, você vai pegar um papel, você vai rascunhar primeiro. Que objetivo é esse? Faz um desenho, pensa, meu Deus, na minha vida pessoal, o que é que eu quero alcançar? Então, para isso, eu vou... eu ainda na minha vida pessoal vou deixar meu livro aqui, tá? Porque eu preciso chegar nele, eu preciso publicar esse livro. Então, voltando à publicação do meu livro, eu precisava concluir o texto, e eu coloquei essa meta de concluir o texto. Então, eu já tenho mais ou menos umas 50, 60 páginas escritas, vou colocar aqui como meta, inserir alguns temas nesse livro ainda, atualizar ele, e eu vou colocar como meta concluir esse livro, a parte escrita dele, até o final de 2024. Então, para mim, quando é até o final de 2024? Quem são as pessoas responsáveis? Eu mesma, né? Óbvio. Mas eu preciso encontrar também parceiros de editoras para eu conseguir publicar esse livro. Esse é um aspecto importante. Onde eu preciso reservar um tempo, certo, para escrever. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu posso reservar um espaço na minha casa para escrever, e aí eu vou criar essa rotina. Eu posso fazer uma viagem para escrever, e aí passar 2 dias no hotel só escrevendo. Isso super funciona, tá? Tem muito escritor que faz isso. Quanto? Eu vou pesquisar as editoras e ver qual o custo de publicação de um livro. Se você faz pela Amazon, por exemplo, não tem custo. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero compartilhar com vocês, eu quero dividir com você tudo que eu vivi até aqui. Eu quero te mostrar como foi que eu trilhei um caminho para ser jornalista e depois para trabalhar com celebridades, te contar um pouco dos bastidores de trio elétrico, dessa vida com famosos, e como é ser mãe, ser uma profissional, ser uma mulher baiana e conseguir conquistar isso. Estar num evento em Nova York trabalhando, estar nos grandes festivais do Brasil, como é que eu alcançar o sucesso sendo mãe, mulher, baiana? E aí tem alguns elementos limitantes, porque eu posso citar, por exemplo, a correria, que é meu dia a dia. Então, eu, como professora, eu tenho hoje 4 turmas de graduação. Eu sou professora, eu sou coordenadora adjunta do curso de comunicação.
E eu vou fazer tudo isso e ainda escrever um livro? Então, veja que aquela ideia do onde eu posso escrever meu livro, fazendo uma viagem de um fim de semana, um feriado, e ficando sozinha num quarto maravilhoso, frente ao mar, eu acho que eu vou conseguir concluir boa parte desse livro. E os recursos necessários? Eu preciso de quê? Eu preciso de uma ferramenta de edição, eu preciso de uma consultoria de uma editora, eu preciso de eu preciso emocionalmente estar bem para conseguir concluir meu livro. O que eu preciso para concluir meu livro? E aí eu posso ter uma meta, 2 metas, 3 metas, até 3 metas, a serem alcançadas em 5 anos, para que eu consiga alcançar esse determinado objetivo. Então, eu posso desdobrar. Então, a minha meta inicial é concluir esse livro, a parte escrita. A segunda meta pode ser captar as editoras para publicação. E a terceira meta executar o lançamento. Então, para você ficou claro, esse plano é um plano pessoal. Dizem que a pessoa não pode morrer antes de escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Eu já tive um filho, já plantei uma árvore e agora falta escrever meu livro. E a mesma coisa a gente faz para o nosso plano de carreira. Então, aqui eu mostrei o plano pessoal e o plano de carreira, é o plano focado na sua vida profissional. Você faz a mesma coisa. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu tinha o plano de ter a minha assessoria de imprensa. Que bom que eu já tenho. Você viu ela funcionando no carnaval, viu meus vídeos lá trabalhando com a minha equipe no carnaval. E eu tenho outra meta. Eu tenho a meta do próximo carnaval, eu ter meus alunos junto comigo trabalhando. Então, assim, vou revisitar esse meu plano lá de 2017, inserir isso, certo? Estruturar isso, essa equipe, esse time de assessores de famosos aí preparados para trabalhar em todos os eventos junto comigo. Mas eu tenho uma outra meta. Ah, mas como assim você conseguiu já ser professora, que era o seu objetivo, você conseguiu agora ser coordenadora, e tem outra meta? Tenho. Fazer um doutorado. Quase me inscrevo para o doutorado esse semestre, mas por conta desse fato de ter assumido a coordenação, eu falei, não, calma, Brasil. Semestre que vem eu faço isso. Então, o que é esse meu objetivo? É fazer um doutorado e ser doutora em 2000, daqui a 4 anos. Então, eu tenho já o que é. Então, as ações que eu preciso... que ações eu preciso fazer? Quais as ações que eu preciso para alcançar a minha meta? Eu preciso me inscrever no doutorado. Primeiro, na verdade, eu preciso me aproximar do programa de pós-graduação. Eu vou fazer isso através da inscrição como aluna especial. Semestre que vem eu vou entrar na turma como aluna especial, vou cursar 1 ou 2 disciplinas, vou me aproximar, vou entender como é que funciona o programa, vou concluir, né, formatar o meu projeto de doutorado, e aí eu vou me inscrever no primeiro semestre de 2025, que é a minha segunda meta, no processo seletivo, e vou participar do processo seletivo. Estando apta e sendo selecionada para a turma 2025 do doutorado, aí eu começo a trilhar o caminho aí da terceira meta, que é cursar esse doutorado. E tem uma quarta aí que a gente pode até acrescentar, né? Que é fazer um doutorado sanduíche. O que é isso? Passar 1 ano fora do país fazendo doutorado. Olha que fantástico. E aí, como a gente fez aqui juntos no plano de vida, eu vou preencher ele com esses meus, com esse objetivo do doutorado. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, para eu conseguir participar, eu preciso ser aluno especial. Então, eu preciso monitorar quando é que vai ser a inscrição de aluno especial, quais são as disciplinas que vão estar disponíveis, quem são os professores que vão ministrar, para eu ver se o meu orientador vai estar, meu possível orientador vai estar ministrando esse doutorado, essa disciplina, ler mais sobre o tema, estudar mais a bibliografia para formatar meu projeto, porque eu vou ter pouco tempo para estruturar o projeto. Quando? Qual o limite? Eu já falei lá, né? São 5 anos, praticamente, para que eu esteja formada no doutorado. Então, eu vou estabelecer esse limite, mas tem um prazo aí para inscrição de aluno especial, um prazo para a seleção do doutorado, um prazo para fazer o doutorado, para defender essa tese, para fazer o sanduíche. Então, tem prazos para tudo isso.
Quem são os responsáveis? Eu e meu orientador. Eu tenho que escolher o orientador. Então, esse vai ser um ponto super importante. Onde eu já sei que eu quero fazer o doutorado lá na Unifax, que é a instituição que eu trabalho, no PPDRU, que é o programa de pós-graduação aí em desenvolvimento regional e urbano. Eu já sei que eu quero fazer um sanduíche, que é um doutorado fora do país, e aí eu tenho alguns desejos, quem sabe em Portugal e na Espanha. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria um desses dois. Quanto? Será que vai ter investimento para isso? Será que eu consigo uma bolsa para fazer esse doutorado fora do país? Eu vou precisar de uma reserva financeira. Então, já que é um plano aí para daqui a uns 3 anos, eu posso já fazer um caixa para isso, né? Já posso me preparar. Outro ponto aqui, por quê? Porque ter um doutorado é algo que agrega muito na carreira de um profissional acadêmico, né? Eu sou uma pesquisadora, então eu sinto falta dessa rotina científica, de escrever meus artigos. Eu vou poder me especializar ainda mais na área de marketing, que é uma área que eu adoro e que foi a minha área de formação lá do mestrado. Há elementos limitantes? Com certeza. Um deles é a língua. Se eu for fazer um doutorado sanduíche nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho que aperfeiçoar meu inglês. Conciliar um doutorado com a minha rotina hoje profissional e com a minha rotina pessoal também é um fator limitante. Eu vou precisar construir uma estratégia para isso. E os recursos necessários, é isso, eu preciso de mais estrutura, eu preciso abdicar de um dos meus turnos de trabalho para me dedicar ao doutorado? Como é que eu vou ter que estar emocionalmente para enfrentar esse desafio de mais uma longa formação? Lembra que eu te contei lá no início do vídeo que eu fiz uma jornada aí de 4 anos para chegar onde eu cheguei, de uma graduação, 2 pós, 2 especializações e um mestrado? Então, você vê que enfrentar uma nova jornada dessa, para mim, pode não ser tão difícil, mas também não é uma tarefa fácil. Eu espero que você tenha gostado. Eu utilizei meus exemplos aqui para você se conectar, para você imaginar como que você pode fazer. Mas, assim, como eu falei lá, se você está no início da sua carreira, essa ferramenta é fantástica, vai te ajudar muito, porque você vai olhar para a sua meta, por exemplo, de conseguir um estágio, e vai colocar aqui o que é. Eu preciso conseguir um estágio esse semestre ainda. O que é que eu vou ter que fazer para executar essa ação? Quem são as pessoas que podem me ajudar? Onde eu posso conseguir esse estágio? Quanto que eu posso receber ou que eu preciso gastar para ter mais uma capacitação e assim eu ser selecionado? Por que esse estágio vai ser importante para mim? Quais os elementos aí limitantes e que recursos eu preciso para alcançar esse objetivo? Seja do estágio, seja de montar uma agência, tem vários alunos que já montaram agência, seja fazer uma transição de carreira. Eu fiz a minha transição, eu era assessora de imprensa e repórter antes, hoje eu já sou professora, já tenho uma outra carreira, apesar de ainda ser assessora de imprensa e repórter, mas eu tenho uma nova carreira que é de professora, então se você pensa em ser, por exemplo, assessor de imprensa de celebridades, trabalhar com famosos, seja jogador de futebol, seja um cantor, um ator, um influenciador, você pode colocar aqui essa meta, então eu vou me formar em comunicação, e depois disso eu vou me especializar, ou durante o curso eu vou me especializar, porque minha meta é ser assessor de imprensa de uma celebridade, de um influenciador, por exemplo, em 2024. E aí eu vou criar todas as estratégias que eu preciso a partir dessa ferramenta, que vai dar luz aí a esse seu projeto, que vai ser que vai estar ali no seu bolso, na sua bolsa, na sua cabeceira, te ajudando a alcançar o seu objetivo, certo? Eu vou encerrar o vídeo. Eu estou muito feliz de ter sua audiência aqui até agora. Espero realmente que essa ferramenta mude sua vida como mudou a minha. Eu estou disponível em todas as redes sociais aí. Pode me procurar, mandar direct, mandar mensagem por aqui, tirar qualquer dúvida. Eu estou à disposição, certo? Espero que eu te ajude aí na sua jornada. E eu te desejo todo o sucesso do mundo, porque quando a gente planeja uma vida, uma carreira de sucesso, é só uma questão de tempo, né? Para ela acontecer, para essa carreira ser realmente uma realidade. E uma vida de sucesso também é algo que a gente constrói com planejamento,
com foco, com determinação e com dedicação. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.